Eu quero parabenizar vocês, mó galerão querendo aprender a Bíblia, hein? Quero parabenizar aí, bacana, viu? Bacana. E eu quero convidar você, vamos juntos estudar a Bíblia, vamos juntos estudar a Palavra de Deus, porque a Palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela entra como uma espada afiada de dois gumes, como fala em Hebreus, separa a verdade da mentira. E nós vamos estudar a Bíblia começando hoje com o livro de Gênesis, e nós vamos estudar em ordem cronológica. Para que você fique atualizado, o próximo livro será Jó. Porque Jó, ele foi escrito mais ou menos no mesmo, ele viveu no mesmo período de Abraão. Então ele vem antes de Êxodo, depois a gente vai seguir a sequência. Eu sempre estarei atualizando vocês. Quem leu o livro de Gênesis, levanta a mão. Maravilha, sensacional, espetacular. Eu li os 50 capítulos de Gênesis. Toda vez que eu prego, eu leio o livro inteiro. Todas as vezes, leio como se fosse a primeira vez, vou marcando aquilo que me chama a atenção, etc. e tal. Então, fica o desafio para você, a gente vai fazer um estudo da Bíblia inteira, vai ser bom, muito bom para você. Bom, nós temos os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, foi escrito por Moisés. Foi escrito por Moisés 1.600 anos antes de Cristo. Ok? 1.600 antes de Cristo, estamos falando de quase 4.000 anos. Então, foi escrito por Moisés, onde recebeu de Deus as instruções para escrever os livros. Então, Moisés, diz a Bíblia em Êxodo, falava com Deus face a face. Então, Deus pegou e relatou para ele aquilo que deveria ser escrito. Então, Moisés escreveu Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Quando nós vamos para o livro de Juízes, Josué, desculpe, antes de Juízes, para o livro de Josué, a gente encontra quando Josué recebe a incumbência de guerrear e levar o povo para a terra prometida, a orientação de Deus foi ser forte e corajoso. Medita nestes livros de dia e de noite. Então, ou seja, já tinha os escritos de Moisés compilados, as pessoas já tinham aquilo ali para poder aprender mais a palavra de Deus. Gênesis é um livro sensacional. Ele vai tratar, ele é separado em 2 grandes blocos. O primeiro bloco vai do capítulo 1 ao capítulo 11. Então, ele vai tratar sobre a criação do mundo. Bereshit barat Elohim Adonai. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Bereshit é o nome que deu princípio, é o nome Gênesis, a etimologia da palavra no hebraico que deu o nome ao livro. Então, o livro de Gênesis vai relatar até o 11º capítulo a criação do universo. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face da terra. Algumas pessoas vão dizer que há uma distância entre o versículo 2 e o versículo 3, e nesse período poderia ter existido dinossauros, homem da caverna. A minha teologia não tem crise nenhuma com teoria do Big Bang. Eu sempre entendo que existe alguém por trás disso tudo, que é Deus, ok? Então, Deus é que é o controlador, é a pessoa quem faz as coisas. Então, poderia ter existido dinossauro, que tem os fósseis, é inegável. Existem crentes que são ortodoxos e falam que o mundo tem 6.000 anos, porque é o registro que nós temos de história nas Escrituras. É óbvio que existem os fósseis, não tem como você negar. Então, nesse período, a teologia vai dizer que poderia ter existido. Até um homem da caverna, um homem macacão, tal, não tem problema nenhum. Por quê? Quando Deus foi criar Adão, ele disse, agora façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então eu posso conjecturar, então tinha alguma coisa antes parecida, mas não era, e agora Deus deu forma ao homem, ou seja, assim como nós façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então Deus vai tratar da criação. Aí vem ali no capítulo 2, viu que o homem, não era bom que o homem estivesse só, e fez a mulher. E aí começou a confusão na vida do homem, Então, ele estava lá tranquilo no paraíso, a macaca, tal, rinoceronte, estava de boa, e aí Deus falou, vou fazer uma companheira. Fez Eva, tirou da costela do homem, foi a primeira anestesia na Bíblia, ele dormiu, e aí Deus então criou a mulher, para ser ali uma auxiliadora, ajudadora, junto.
E aí o homem, porque Deus deu o livre-arbítrio, a mesma coisa que deu a você, hoje em dia, você pode escolher fazer o certo ou fazer o errado. Essa liberdade também fora dada. Deus queria que o homem vivesse numa bolha, uma redoma de vidro. Deus não projetou para você o sofrimento. Quando a pessoa pergunta para mim assim, pastor, por que uma criança tem leucemia? Por que uma pessoa passa por sofrimento? Por causa do pecado. Então, o pecado é a morte, o salário do pecado é a morte, Paulo fala em Romanos. E morte é a separação de Deus. Então, o homem tinha uma outra concepção. Deus fez o homem para não ter doença, enfermidade, problema nenhum. Ele colocou o homem para viver no paraíso. Mas o homem escolheu, não sabemos precisar quanto tempo passou. Podem ter passado 200 anos, 300 anos, 400 anos do homem habitando no paraíso, que a gente lê de forma literal, pensa assim, Deus criou, Deus coisa, 4 dias depois eles foram expulsos. Né? Acho que não foi assim. Mas o homem, então, Deus falou, olha, não comam de 2 árvores, a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida, a eternidade. O diabo, que não é bobo, ele pegou e tentou ali Eva com a árvore do conhecimento do bem e do mal, que se fosse da vida eterna, ele não ia ter como agir com o homem. Então, o homem comeu a árvore do conhecimento do bem e do mal, primeira coisa que eles perceberam que estavam nus. Então a Bíblia diz que eles fizeram tanga com folha de figueira, etc. e tal. Deus sai para passear com o homem, porque passeava com ele no paraíso, e aí Deus faz uma pergunta a Adão, Adão, onde estás? E Adão responde, me escondi numa caverna porque estou nu. E Deus falou, você comeu da fruta da árvore que eu falei para não comer? E aí então o pecado entrou no mundo. Ali houve sempre o pecado tem uma consequência. Então, a cobra é um animal que de repente tinha pata, né? Porque falou assim, agora vai rastejar. Então, podia ser tipo um lagarto, alguma coisa assim. Então, você vai rastejar, etc. e tal. A mulher vai ter dor de parto, né? Ou seja, talvez o parto deveria ser o momento mais espetacular da história, né, para a mulher, mas vai sentir dor de parto, e aí você vai ser ajudadora do seu marido. De repente, a mulher ia mandar no homem. Manda, né? Hoje em dia, né? Mas, de repente, mas como ela foi que levou o homem a errar, né? Então, ela oferece a fruta para Adão. Adão come e fala, do suor do teu rosto comerás. Então, o homem é expulso do paraíso. Mas você encontra graça no Antigo Testamento, não é só no Novo. Porque mesmo Deus expulsando o homem, Deus fez roupa para Adão e Eva, de pele de animais. Deus fez roupa para ele, né? E aí eles saíram e foram. No capítulo 4, você vai encontrar Caim e Abel, já o fruto do pecado. 2 irmãos, um ofereceu um sacrifício, agradou a Deus, o outro, Deus não gostou do sacrifício do cara. Alguns dizem que Caim ofereceu o resto e Abel ofereceu o que tinha de melhor. Então, um agradou a Deus, o outro não. Deus conhece o coração. E aí Caim intencionou matar o seu irmão. Deus avisou, falou, Caim, o teu pecado bate à porta. Mas ele não ouviu Deus, matou Caim, houve uma penitência para ele. A partir do capítulo 6, então, o dilúvio. Deus olhou para a humanidade e falou, cara, está lascado. Deus ia destruir a humanidade e viu que tinha um homem. Preste atenção no que eu vou dizer para você. Deus é um Deus de novos começos. Amém? Deus não desiste. Então, ele fez Adão e Eva, os homens desobedeceram, ficou tudo torto, ele escolheu outro homem, Noé. E aí, a partir de Noé, destruiu toda a humanidade, só sobrou a família de Noé, teve 3 filhos, Cã, Sem e Jafé. Então, ele construiu a arca, as medidas da arca, tem uma em Kentucky, nos Estados Unidos, uma réplica. Virou um parque que as pessoas vão visitar, né? São mais de 130 metros de comprimento. Ele constrói a arca, coloca os animais, 2, um par de cada espécie e 7 de animais comestíveis, né? Então não foi um parzinho de cada um. Dos comestíveis eram 7. Entraram os animais na Arca da Aliança, etc. e tal. Deus, então, manda o dilúvio. Choveu 40 dias e 40 noites. 40 na Bíblia é um período completo, total, integral, suficiente. Então, significa que choveu o suficiente para tampar as montanhas mais altas da terra, segundo o próprio relato bíblico. Então, houve o dilúvio, depois acaba o dilúvio, etc. e tal. Noé vai com seus filhos, oferece sacrifício, blá, blá, blá. No capítulo 11, o homem quer chegar até Deus, que é o que tenta fazer até hoje, com genoma, DNA, as coisas todas, partícula de Deus, etc. E tenta construir, então, uma torre para chegar lá em cima. Deus, então, destrói a Torre de Babel. Capítulo 11,
destrói a Torre de Babel e dispersa os homens pela terra, porque até então eles tinham um único dialeto. Então eles conseguiam essa capacidade de se unir para fazer alguma coisa, seja de bom ou de ruim. Deus então pulveriza, e aí as pessoas, cada um fala idioma, se juntam e cada um começa a ir para um canto e se espalha. No capítulo 12 começa então a história de Abraão, o novo começo. Então repare, Gênesis, Adão, Noé, Abraão. Então Deus começando, e Deus falou assim, a partir de agora, o meu compromisso não vai ser com todo mundo. Então, todo mundo é criatura de Deus, mas nem todos são filhos de Deus. Então, todos são criaturas. Árvore, passarinho, patinho, cachorro, tudo é criatura de Deus. Filhos são aqueles que caminham com Ele, confiam nele e hoje que entregam a sua vida a Jesus, são chamados filhos. Deus, então, fala, vou constituir o meu povo. Pega Abraão, que era natural da Babilônia, Mesopotâmia, Ur dos Caldeus, ele estava na cidade de Padã Arã. Ele está nessa cidade, nessa localidade, e Deus então chega para Abraão e diz, sai da tua parentela. Eu abençoarei você. Os seus descendentes serão como as estrelas do céu e as areias do mar, e em ti serão abençoados todos os povos da terra. Profecia messiânica. Falando que da descendência de Abraão viria Jesus Cristo. Mateus capítulo 1. Abraão gerou Isaque, Isaque Jacó, Jacó Judá, Judá Tamar, Tamar Perez, vai descendo até chegar a José casado com Maria, mãe de Jesus. Ok? Então mostrando a genealogia de Abraão e dizendo a profecia, em ti serão abençoados todos os povos da terra. Hoje nós estamos aqui porque fomos abençoados pela descendência de Abraão. Então, Deus chama Abraão. Por que Abraão é chamado de pai na fé? Por que ele é o pai da fé? Porque Abraão, diferente da maioria das pessoas, ele não precisou ver milagre para seguir a Deus. Você vai encontrar no livro de Êxodo, que vamos estudar sem ser essa quarta a outra, Moisés, quando tem um encontro com Deus, ele fala assim, mas eu vou dizer que o senhor é quem? Então aí Deus fala, você que tem na mão, tem uma vara, joga no chão, vira cobra. Aí se assusta, agora pega pelo rabo, pegou, virou vara de novo, bota a mão no peito, fica leprosa. Ele precisou ver milagre para crer em Deus. Abraão não. Deus falou para Abraão, sai da tua parentela, saiu e foi. E começou a se relacionar com Deus. Não teve contrato, garantias, simplesmente um ato de fé. Abraão sai, Deus fala que ele vai construir uma grande nação, e aí do capítulo 12 até o capítulo 25 é a história de Abraão. 12 a 25, uma boa porção dos 50 capítulos de Gênesis. Vai contar a história de Abraão, etc e tal, não conseguia ter filho, Sara pega uma escrava, Agar, usa como barriga de aluguel, ou seja, quis ajudar Deus, Deus prometeu que ele teria um filho, mas ela duvidou. Muitas vezes nós não recebemos o melhor de Deus porque duvidamos. Aí tentamos ajudar Deus, a gente atrapalha o projeto dele. Então, ele teve um filho chamado Ismael. E 25 anos depois, então ele foi chamado basicamente com 75, aos 100 anos, ele é pai de Isaque. Nasce Isaque, o filho da promessa. Quando crescem os meninos, gera aquela confusão, mal-estar, ciúmes, e aí Sara fala, não quero mais que esse menino fique aqui. Abraão, então, manda o menino embora. Deus fala, fique tranquilo, Abraão, eu ouvi a sua oração, eu vou cuidar do menino e farei dele uma grande nação. É o mundo árabe. São descendentes de ismaelitas. E os judeus, descendentes de Abraão. Essa guerra que nós temos até hoje é bíblica. São os dois filhos de Abraão. Então, um filho é o filho legítimo, a briga é essa. Eu sou o filho legítimo e você é o filho da escrava. É por isso que existe, você não entende por que tem rixa. Né? Vamos trabalhar junto, vamos ganhar dinheiro, vamos fazer negócio? Não. Então existe isso. O mundo árabe e o mundo judeu que foi declarado guerra assim que Israel conseguiu ter a terra em 1947. Então, nasce Isaque, manda embora Ismael, Ismael vai embora, Deus promete o que cumpre. Ele fez com que Agar abrisse os olhos, ela abandonou o menino porque acabou a água, eles iam morrer. Abandona o menino, vai embora. No que ela vai embora, fica longe uns 200 metros, a Bíblia fala um tiro de flecha, e ela fica longe, sentada ali, aparece um anjo, fala com ela, abre os olhos dela, e ela consegue ver uma fonte de água.
Isso mostra para a gente que quando nós estamos dentro do nosso problema, nós não conseguimos enxergar a solução. Ela estava com a fonte, Deus não fez brotar água da terra. Simplesmente abriu os olhos dela para tirar o olho do problema e ver que tinha a solução próximo a ela. Sobreviveu Ismael, a Bíblia relata lá a história. Isaac vem, depois tem o sacrifício que Abraão oferece, né? Deus pede para que ele ofereça um sacrifício, ou seja, entregue Ismael para ser morto, né? Ismael para ser morto, aí, e é legal porque Abraão não questiona. Tipo assim, só um minutinho, Deus, não estou entendendo, deixa eu só vou lembrar o senhor. Estava lá quietinho na minha terra, o senhor falou, sai da tua parentela, eu saio. Eu estou com 75 anos, o senhor fala que eu vou ser pai de uma grande nação. O menino nasce, o senhor quer que eu mate? Eu acho que o senhor perdeu a estribeira. Posso matar o outro, Ismael, matar alguém, o outro e deixa o meu menino aqui? Não. A Bíblia, da mesma forma como ele sai de casa, ele na manhã seguinte, ele sai e vai com Isaac. Vai com Isaac e fala assim, vamos até o lugar aonde Deus mandar. Por 3 dias andaram, eles foram no Monte Moriá. E no Monte Moriá, ele foi oferecer o sacrifício. E aí Isaac chegou, pai, aonde está o cordeiro? Abraão disse, o Senhor proverá. Hebreus vai dizer que Abraão teve fé de que Deus poderia ressuscitar o menino, mas que Deus ia cumprir a promessa dele. Abraão foi, alguns teólogos dizem, rabinos, que a primeira luta que teve com o anjo não foi de Jacó, foi de Abraão. Que quando Abraão foi sacrificar Isaac, o anjo segura a mão de Abraão e que Abraão, me larga porque eu preciso obedecer a Deus. E aí Deus fala, Abraão, sou eu, porque não me negaste teu próprio filho e tal. E é muito lindo, porque Deus poupou o filho de Abraão, mas não poupou o seu próprio filho Jesus Cristo. Ele poupou a vida do filho de Abraão, mas não poupou a vida do seu próprio filho. E quando foi no Monte Moriá, então aí Deus pega e provê um cordeiro que ele oferece como sacrifício. E esse local, o Monte Moriá, foi o local comprado pelo rei Davi em 1 Crônicas 21, 2 Crônicas 21, onde ele compra uma chácara de um cara chamado Araúna, que era o Monte Moriá. Neste local onde Abraão ofereceu como sacrifício, Isaac foi oferecer, é o lugar onde foi construído o Templo de Jerusalém. O mesmo lugar, nesse local. Então, a gente, quando vai a Jerusalém, você tem uma visita subterrânea que você vê o Monte Moriá, né? Então, é muito legal. Se você quiser ir para Israel, a gente está indo em novembro. Então, aí vem a história de Isaac. Abraão morre, a história de Isaac é mínima, é um capítulo só, em Gênesis. Um capítulo só de Isaac. E aí Jacó passa a ter uma proeminência. Isaac teve 2 filhos, Jacó e Esaú. Jacó, o nome usurpador, enganador, mentiroso. Esaú, vermelho. E aí ele pega os 2 meninos, estão lá, né, e brigando, etc. e tal. Um era favorito da mãe, o outro era favorito do pai. Jacó era da mãe. O pai chega e fala assim, eu vou abençoar você, Esaú, porque você é o meu filho mais velho. Então vá caçar, prepare um guisado para mim, vem aqui que eu vou te dar a minha bênção. Jacó, sabendo disso, preste atenção, Esaú era um cara hedonista. Até a origem do nome Edom, né? Que foi a tribo de Edom, Esaú. Ele pega, vem de uma caçada qualquer, Jacó está cozinhando, lentilha, ele fala assim, cara, me dá um pouco, Jacó, não dou, só se você me vender a sua primogenitura, o direito de filho mais velho. Ele falou, o que vou adiantar? Ser filho mais velho e morrer de fome. Ele vendeu para o Jacó por um prato de lentilha. Gente, se fosse bacalhau, salmão, churrasco, tudo bem. Mas um prato de lentilha, eu não vendo nada, né? Prato de lentilha é dose. Aí o cara vendeu por um prato de lentilha. E aí Deus sabia que Esaú era isso, venal, Jacó não, perseverante. Então, Deus já tinha falado para Raquel que o mais velho iria, Rebeca queria servir, o mais velho servir ao mais novo. Então, beleza, a história de Jacó vai acontecendo, ele enrolão e sendo enrolado, bacana, porque a pergunta que Deus faz para Jacó, a pergunta que Isaac faz para Jacó, ele era cego já, e aí o filho se aproximou, ele falou assim, o cheiro é de Esaú, porque a mãe botou pele de bode. Chegamos à conclusão teológica que Esaú fedia para chuchu, né? Porque o cara com cheiro de bode botou pelo. Aí o pai falou, o cheiro é de Esaú, mas a voz é de Jacó. Qual é o teu nome? Ele disse, meu nome é Esaú, Jacó. Passado o tempo, ele ficou com
Labão teve seus filhos. Quando ele está voltando, ele então vai no Val de Jaboque, que a gente vai na viagem esse ano, Jaboque. Então, no Val de Jaboque é onde ele lutou com Deus. Ele lutou com o anjo. E o anjo chega e fala assim, me solte. E ele fala, não te deixarei se não me abençoares. Ali o anjo toca na coxa dele, ele fica desconjuntado, por isso que o judeu não come o nervo da coxa do animal até o dia de hoje. E aí ele chega e fala assim, não te chamarás mais Jacó, mas te chamarás Israel, porque como príncipe lutaste. Sabe o que é lindo? A pergunta que originou a queda de Jacó com seu pai, qual é o seu nome? Foi a mesma pergunta que o anjo fez no Val de Jaboque. Qual é o seu nome? Mas Jacó, trabalhado por Deus, disse, meu nome é Jacó. Eu sou o enganador. E aí Deus ali muda a vida dele. Ele volta, se encontra com Esaú. Vida que segue, ele teve 10 filhos com concubinas, com Lia. E aí teve 2 filhos com Raquel, José e Benjamim. E aí José era o filho prometido, queridinho, tinha lá os seus sonhos de 12 pessoas se curvando para ele. Até o pai falou, você está dizendo que eu, sua mãe, seus irmãos, vamos se curvar para você? Era Deus mostrando o projeto que ele tinha para a vida de José. Então, eles vão, ficam ali na terra de Canaã, e José era paparicado pelo pai, os irmãos tiveram inveja, quiseram matá-lo. E aí não mataram porque Judá interviu e disse, vamos vendê-lo para uma caravana de ismaelitas, irmãos, ou seja, parentes. Vamos vender para ele como escravo que a gente ganha um dinheiro. O que nós vamos ganhar se a gente matar ele? Nada. Então venderam José. José foi parar, aí entra o outro personagem. Para deixar bem claro para você, este período é chamado de período patriarcal. Então, é um período dos patriarcas. O Espírito não tinha profeta. O Espírito Santo de Deus falava com Abraão. O Espírito Santo de Deus falou com Isaac. O Espírito Santo de Deus falou com Jacó. Quando Isaac abençoa Jacó, que é uma bênção lindíssima, depois de você ler, ele abençoa Jacó, Esaú fala, pai, me abençoa. Ele fala, não dá. O que eu tinha, não tenho mais. Eu dei para o seu irmão. Então é o período patriarcal, Deus falava com os patriarcas. E aí surge José. José foi vendido como escravo, trabalhou na casa de Potifar. A Bíblia diz, Deus era com ele. A mulher de Potifar deu em cima dele, ele não quis nada, ela disse que ele a agarrou e ele foi parar na prisão. E a Bíblia diz, e o Senhor estava com ele. 2 caras estavam lá, um padeiro e um cara que servia vinho para o rei, tiveram sonhos e ele revelou os sonhos. Para o copeiro ele disse, você vai voltar a servir o rei. Lembre-se de mim quando você estiver com ele. E para o padeiro disse, você daqui a 3 dias vai ser morto, você vai ser decapitado e os animais vão comer a sua carne. E aí, dito e feito, aconteceu, mas o cara se esqueceu de José. Uns 3 anos depois, o faraó teve um sonho de 7 vacas gordas e 7 vacas magras. E aí ninguém conseguia interpretar. Aí o copeiro lembrou de José, falou, olha, tem um cara hebreu que ele adivinhou um sonho. Quando José vem e fala assim, não sou eu, é o Deus que eu sirvo, que revela sonhos. E aí ele chega e diz, rei, o que Deus quer dizer para você é que você terá 7 anos de fartura e 7 anos de fome. Escolha uma pessoa sábia, manda pegar 1/5 de toda a produção e separar em celeiros no tempo de fartura para que no tempo de fome tenha o que comer. O rei fala assim, não tem ninguém mais inteligente do que José. E coloca José como governador do Egito, vice-presidente do Egito. Depois do faraó, quem mandava era José. E aí tem o desenrolar da história, né? Os irmãos, fome no mundo, vão comprar comida com José, vai para lá, vem para cá, vai para lá, vem para cá. José chega e abre o coração, diz para os irmãos, eu sou José, o qual vocês venderam para o Egito. E aí a galera pirou, né? Falou assim, cara, ele vai matar a gente. Ele falou assim, calma, não fiquem tristes e não se preocupem. Foi Deus que me mandou para cá. Foi Deus que me mandou para poder salvar a vida de vocês. E estavam lá, todo mundo curvado na presença de José, o sonho que ele teve. Então, a Gênesis é lindo, né? Então, assim, só para você saber, né, os principais personagens. Então, pastor, Pedrão, onde é que eu encontro a história de Adão, Eva, Caim, Abel, Noé, dilúvio, Torre de Babel, Abraão, Isaac, Jacó, Esaú, José, Gênesis. Gênesis, já
encontra aqui. Em Gênesis você vai encontrar a história. E o ponto central, eu quero dizer para você é o seguinte: Deus já pensava em você. Amém? Você não tinha nascido, Deus já pensava em você. Porque Ele já estava programando, através de Abraão, o envio de Jesus Cristo para que a gente estivesse aqui hoje. Então você é importante, você é relevante para o Senhor. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 12, verso 2. Deus fazendo a promessa quando Ele chama Abraão, logo no capítulo 1, no versículo 1, Abraão, sai da tua parentela, e diz, os seus descendentes vão formar uma grande nação, eu o abençoarei, o seu nome será famoso, e você será uma bênção para os outros. Quem aqui é abençoado por Abraão, levanta a mão. Todos nós. Porque Jesus é descendente dele. Vamos orar? Obrigado, Deus, pela tua palavra que é viva e eficaz. Que teu Espírito Santo continue falando conosco de forma graciosa, poderosa. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Vamos separar o certo do errado, os homens dos meninos. Em primeiro lugar, aprenda o seguinte: Deus ama a todos. Show? Mas cuida daqueles que são dele. Deus ama todos. Então, não entra nessa de que, não, porque eu sou de Deus e nós estamos juntos, estamos fechados. Deus ama, mas Ele cuida das pessoas que são fiéis a Ele, das pessoas que caminham com Ele, das pessoas que têm esse desejo de estar presente na vida dEle, no seu dia a dia. Gênesis 3, 22, então o Senhor Deus disse o seguinte, agora o homem se tornou um de nós, pois conhece o bem e o mal, ele não deve comer a fruta da árvore da vida e viver para sempre. Por isso o Senhor Deus expulsou o homem do jardim do Éden e fez com que ele cultivasse a terra da qual havia sido formado. Deus expulsou Adão, o que ele fez com a própria mão. Você acha que você pode fazer o que você quer? E está tudo bem? Deus, Ele é amor, Ele é graça, Ele é misericordioso. As suas misericórdias se renovam a cada manhã, mas Deus é justo. E a Bíblia diz, de Deus ninguém zomba. Então ele expulsou a própria criação, ele fez Adão com a mão. Imagina, soprou o sopro da vida nas narinas dele. Era um cara para chamar de meu. Isso aqui, cara, fechamento. Ele pega e fala, mano, você pecou, você escolheu viver longe e foi afastado, quanto mais nós. E eu pergunto a você, como está a sua vida e o seu relacionamento com Deus? A sua vida está nas mãos do Senhor? Preste atenção no que eu vou te dizer. Cuidado com a sua vida. Cuidado com as suas escolhas. Porque todo pecado traz severas consequências. Se Adão soubesse que ele seria expulso e que toda a humanidade pagaria por isso, ele não teria comido aquela fruta. Eva comeria. Ele fala assim, eu não como. Aí não sei o que ia acontecer. Deus vai fazer uma número 2 lá para Adão, né? Mas ele então pega e se posiciona. E eu pergunto, você tem se posicionado ao lado de Deus? Você tem andado na presença de Deus? Como é que você tem agido? Como Adão? Ou seja, deixa para lá, vamos ver como é que fica? Coloque a sua vida nas mãos de Deus. Segundo lugar, aprenda que Deus tem para você uma nova história. Apocalipse 22 diz, eis que faço novas todas as coisas. Deus é um Deus de começos e de recomeços. Adão, Noé, Abraão, Jesus Cristo. Através de Jesus Cristo nós somos novas criaturas. A partir de Jesus Cristo nós nos tornamos filhos de Deus. Então era Deus já pensando em você. Ele chamou aqui Abraão e aí formou dele uma grande nação e trouxe Jesus Cristo para que todos fossem alcançados pelo amor. Em ti serão abençoados não somente os seus descendentes, Abraão, mas todos os povos da terra, árabe inclusive, todo mundo. Jesus está disponível para todas as pessoas. E aí, diz aqui em Gênesis 6:9, esta é a história de Noé, foi pai de 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Cã é que deu origem a Canaã. Noé era um homem direito e sempre obedecia a Deus. Entre os homens do seu tempo, Noé vivia em comunhão com Deus. Para Deus, todas as outras pessoas eram más e havia violência por toda parte. Deus olhou para o mundo e viu que estava cheio de pecado, pois todas as pessoas só faziam coisas más. Deus disse a Noé, resolvi acabar com todos os seres humanos. Eu destruirei completamente e destruirei também a terra, pois está cheia de violência. Gênesis 12:2. Deus fazendo o começo com Noé,
Deus fazendo recomeço com Abraão. Os seus descendentes vão formar uma grande nação. Eu o abençoarei e o seu nome será famoso e você será uma bênção para todos, né? Ou seja, para os outros. Então, Deus é um Deus que tem projeto para a sua vida. Deus tem plano para a sua vida. Deus tem sonho para você. Ele, então, quando pegou e escolheu Abraão, ele já tinha o projeto de ter Jesus Cristo. Ele sabia que você ia estar hoje aqui na CB Rio, tanto no online quanto no Brasil. Ele sabia que você estaria aqui. E ele fez isso porque ele ama você. Deus, ele tinha agora um povo para ser chamado de seu. Sabe, Deus não deixa a gente jogado à própria sorte. É como diz a Bíblia em Isaías, uma mãe pode se esquecer do seu filho, mas eu nunca me esquecerei de você, Israel. Sabe, Deus não vai se esquecer de você. Talvez você tenha a sensação, quando a gente passa por determinadas situações, de que as coisas não acontecem mais, de que as coisas não estão fluindo, de que as coisas não estão acontecendo. Eu quero dizer, você talvez esteja longe de Deus, que não consiga perceber a ação dele. Mas eu quero afirmar, Deus está agindo. Nós é que não temos a sensibilidade para perceber o agir e o mover de Deus. Deus, no tempo dele, vai prover todas as coisas. Deus sabe quais são suas lutas, Deus sabe quais são os seus desafios. E Deus quer que você hoje tenha um recomeço, um começo com ele num relacionamento saudável e um relacionamento sincero. Terceiro lugar, Deus tem todo o poder para mudar uma vida. Deus é o Deus que consegue transformar. Ele é o Deus que consegue fazer mais do que a gente consegue pensar. Ele pega um cara chamado Jacó, que mentiu para o pai cego, com 120 anos. Engana o pai. Chega para o pai e fala, quem é você? Sou Esaú. A mãe prepara aqui, ele leva lá, diz que é o filho para roubar a bênção do irmão. Rouba a bênção do irmão. E aí ele vai seguir a vida. Aí, obviamente, a consequência do pecado de Jacó, ele caiu na mão do tio dele, Labão, que pensa num cara trambiqueiro. Trambiqueiro. Jacó gostou de Raquel, falou, quero casar com ela. Labão chegou e falou assim, tem grana? Não. Então você vai trabalhar para mim 7 anos. Jacó trabalhou 7 anos. A Bíblia diz que ele era tão apaixonado por Raquel que ele nem percebeu que o tempo passou. 7 anos. Quanto tempo você trabalhou para ganhar a sua mulher? Fala aí para mim. 7 anos de trabalho duro? 7 anos. Trabalhou e tal. Raquel fez o casamento. Lua de mel, ele pega a Lia, a filha mais velha, e bota dentro da barraca. Jacó devia estar cheio de vinho. Não percebeu de noite, não tinha luz, não tinha nada. Teve relação com Lia, acorda de manhã cedo, chegou para Labão e falou assim, amigo, olha só, trabalhei 7 anos para Raquel. Não comprei isso aqui, comprei Lia. E aí Deus pega, aí já Labão fala assim, bom, o papo é o seguinte, aqui na minha casa, primeiro são as mais velhas. Então, se você quer Raquel, vai trabalhar mais 7 anos. Olha só, 14 anos, bicho, pelo amor da vida dele. Né? Então, quanto tempo você trabalhou pela sua patroa, né? Então, 14 anos de trabalho forçado para conseguir ganhar. E aí, Jacó era um caso perdido. Se você olhar para Jacó, você fala assim, mano, desculpa, não tem jeito. Deixa eu contar a história para você. O cara enganou o pai, o cara roubou o irmão, o cara fugiu de casa. Tem jeito? Não tem. Mas Deus tem poder para mudar toda a vida. Gênesis 32, 27. Aí o homem perguntou, como você se chama? Anjo. Isso é teofania. Teofania é a aparição do próprio Cristo no Antigo Testamento. E diz aqui, como você se chama? Jacó, respondeu ele. Então o homem disse, o seu nome não será mais Jacó. Você lutou com Deus e com os homens e venceu. Por isso o seu nome será Israel. Agora diga-me o seu nome, pediu Jacó. E o homem respondeu, por que você quer saber o meu nome? E ali ele abençoou Jacó. Presta atenção, não tem situação que não possa ser revertida por Deus. Jacó era um caso perdido humanamente falando, mas não para Deus. Deus foi atrás de Jacó. Deus foi atrás dele. No Val de Jaboque teve um encontro com ele para restaurar a vida de Jacó. Deus hoje quer restaurar a sua vida. Deus quer restaurar você, sabe? Deus, ele dá para a gente essa liberdade, o pacote que Deus nos dá é um combo completo, é o cuidado com a nossa vida, sabe? Abraão saiu da sua parentela, foi seguir a vida, segue o seu filho Isaac, gera Jacó, Jacó faz um rolo danado, você fala assim, cara, não tem jeito, mas Deus tinha um plano para a vida de Jacó,
Deus tem um plano para a sua vida. Deus tem um plano para você. Você é especial para Deus. Ele mandou o filho dele morrer por você. Tem ideia? De tão importante que você é. Deus amou o mundo, Deus não amou algumas pessoas. Mas existe o cuidado, porque só você pode manter Deus fora dos teus projetos. Deus quer fazer parte da sua história, mas é você que diz, eu não quero. Eu quero levar a vida sozinho. Qual vai ser a sua escolha? Você vai segurar em Deus e dizer como Jacó, não te deixarei se não me abençoares? Quarto e último lugar. Deus é um Deus que não se esquece. Então, a gente, como eu disse aqui, né, o pai, a mãe pode se esquecer de um filho. A gente já viu fatos, né, de mãe que esqueceram os filhos dentro do carro, em shopping, em alguns lugares assim. E aí Deus fala, mas eu não me esquecerei de você. Com José, Jacó e seus descendentes, eram em torno de 66 pessoas, saem e vão morar em Gozém, no Egito. Uma terra boa, etc. Eles eram pastores de ovelhas, eles foram morar naquela localidade. Saíram da terra que Deus tinha dado a Abraão, foram para uma outra terra. Deus, quando chamou Abraão, está lá escrito em Gênesis, já falou, vou fazer uma grande descendência. O seu povo, os seus descendentes serão escravizados por outro povo, vão ficar 400 anos. Deus falou para Abraão. Né? Deus já sabia. E aí, quando eles foram para o Egito, José fascinante, o povo morando lá, e a Bíblia diz, um dia se esqueceram de José. E aí surge um faraó que fala, cara, os hebreus, eles eram chamados de hebreus, que tem um tio de Abraão que chamava-se Éber. Então, eles ficaram conhecidos como hebreus, e não abramitas, né? Hebreus. Então, não eram judeus, que judeu foi quando era da tribo de Judá, mais à frente. Então, hebreus, aí Deus chega para eles ali, eles se esqueceram da história de José. O faraó falou assim, cara, eles são tão numerosos que se eles se juntarem, se organizarem, eles pegam e liquidam com a gente. Então, o faraó pegou e os escravizou. Eles ainda não tinham religião, não tinha arca, tabernáculo, Torá, lei. Eles não sabiam como se relacionar com Deus, o povo foi escravizado. E Deus então chama Moisés, com 80 anos. Deus chama Moisés. Moisés era pastor de ovelha, uma ovelha fugiu e foi subindo e chegou no Monte Sinai, que nós vamos nessa viagem para Israel. Aí Monte Sinai. Aí foi no Monte Sinai. Chegou lá no Monte Sinai, Moisés está entrando no Monte Sinai, Deus fala, tira a sandália do teu pé, que onde você está pisando é solo sagrado. É louco, né? Aí o cara tira a sandália, ele vê um arbusto que estava pegando fogo, mas não queimava. E aí ele coloca o rosto no chão, porque ele falou assim, eu não posso ver a Deus. E nesse texto da chamada de Moisés, Gênesis, eu estou indo para Êxodo, para poder fechar aqui. Quando o Senhor Deus viu que Moisés estava chegando mais perto para ver melhor, ele o chamou do meio do espinheiro e disse, Moisés, Moisés, estou aqui. Respondeu Moisés. E Deus disse, pare aí, tire as sandálias, pois o lugar onde você está é lugar sagrado. Deus continuou, eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Deus não se esqueceu da promessa que fez a Abraão. E 400 anos depois, Deus foi resgatar o seu povo. E Deus tem um plano de resgate para a sua vida. Deus tem um propósito para você. Nada acontece por acaso. Deus tem um sonho, Deus tem projetos. E às vezes as coisas podem acontecer. Às vezes você pode estar vivendo uma escravidão num dado momento. Mas Deus, diz o texto, que Ele ouviu o lamento do povo. E o texto vai dizer, e Deus se lembrou da promessa que fez a Abraão. E ele foi libertar. O povo não clamou a Deus. O povo não pediu. Deus viu e Deus vê você nessa noite. Ele vê quais são suas lutas, Ele vê quais são os seus medos, Ele vê quais são os seus desafios. E eu quero dizer, Deus não se esqueceu de você. Eu queria orar contigo, feche seus olhos, abaixe a sua cabeça. E eu queria lançar para você 2 desafios. Eu queria fazer um convite para você se tornar filho de Deus. Mas a Vera, filho de Deus. E isso só acontece quando a gente reconhece o descendente de Abraão, Jesus Cristo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho gerado, unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna tem um nome, Jesus.
Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus está aqui nessa noite disposto a caminhar contigo, a fazer por você o que Ele fez com Abraão, o que Ele fez com Isaac, o que Ele fez com Jacó, José. Ele quer fazer com você também. Mas é você quem diz: Jesus, eu autorizo o Senhor a mexer na minha vida. Eu quero aprender a me relacionar contigo. Se você nessa noite está disposto a dar lugar para Jesus, para Ele entrar na sua vida, caminhar contigo, você começar um relacionamento com Ele profundo e sério, pela primeira vez, levanta a sua mão onde você está. Eu quero muito orar por você, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Existe mais alguém? Deus abençoe, em nome de Jesus. Deus abençoe lá atrás. Existe mais alguém? Em nome de Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Sabe, hoje quando ouvis a minha voz, não endureçais os vossos corações. Deixa Deus agir, dá liberdade. Experimente aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Deus quer fazer mais. É você quem diz: sim, eu quero ser cuidado por você. É lindo porque você tem o livre-arbítrio. Se lembra de Adão? Que ele disse: não vou comer, vou desobedecer. É você quem diz: eu quero conhecer mais de Deus. Eu quero colocar minha vida nas mãos de Jesus. Ele quer cuidar de você. É Ele quem vai estar com você em todos os momentos. Se é você que diz sim, é você que diz não. É o livre-arbítrio. Deus não impõe, Ele não obriga você a amá-lo. É você quem escolhe amá-lo ou deixar de lado. Se você quer se posicionar ao lado de Jesus nessa noite, levante a sua mão onde você está. Você que ainda não levantou, quero orar por você em nome de Jesus. Existe mais alguém nessa noite? Levante a sua mão bem alto. Você que está no online, escreva: eu aceito, eu aceito. A gente quer orar com você também. Eu queria orar com você que está aqui nessa noite, pegando o gancho do que a gente falou no domingo: o raso não me serve. A você que fala: Deus, eu quero mergulhar onde as águas são mais fundas. Eu quero desenvolver um relacionamento contigo sério. Eu quero ter sede da palavra de Deus. Eu quero aprender a palavra de Deus. Eu quero, Deus, dar liberdade para o Teu Espírito Santo agir na minha vida, mudar a minha vida, mudar a minha história. Eu quero ser mudado por Ti. Você quer ser mudado por Ele? Fique em pé no seu lugar. Eu queria muito orar por você nessa noite. Deus tem um projeto para a sua vida. Deus tem um plano para você. Não deixe Deus de fora. Peça que Deus venha controlar, governar, assumir o controle de sua vida, e você vai experimentar o cuidado de Deus, aquilo que Ele tem para realizar na sua vida. Coloque a mão sobre o seu coração. Deus, nós estamos aqui em nome de Jesus, para louvar, glorificar o Teu santo nome, dizer que só Tu és Senhor de tudo e de todos. Te agradecemos, Senhor, pelo Teu carinho, pela Tua presença, pelo Teu cuidado para conosco. E eu peço que o Teu Espírito Santo possa visitar agora cada coração das pessoas que entregaram a sua vida a Ti, Senhor. Enche-os com Teu Espírito Santo. Ó Deus, a nós que estamos aqui caminhando contigo e ainda não mergulhamos onde as águas são mais fundas, mexa na nossa vida, Senhor, para que nós possamos ter um desejo enorme de nos relacionar cada vez mais e melhor contigo. Que Tu estejas abençoando a vida de cada um de nós aqui, da Juliane, da Eliane, no online, que Tu estejas sob controle de tudo. Nós queremos descansar em Ti, entregar as nossas vidas nas Tuas mãos. Abençoe a vida de cada pessoa e as suas famílias aqui representadas. Dá-nos uma noite profundamente abençoada contigo, que tenhamos experiências contigo ainda no dia de hoje. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor maravilhoso, incomparável, incansável, misericordioso de Deus Pai, a comunhão, a consolação, a alegria, o poder, a presença do Espírito Santo seja poderosa, palpável sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre esta igreja de Jesus chamada CB e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Gente, que Deus abençoe a sua vida. Quarta-feira que vem, leia o livro de Jó. É fascinante. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Antes os meus ouvidos ouviam, hoje os meus olhos te veem. Eu sei, Senhor, que para Ti nenhum dos Teus planos podem ser frustrados. Tudo isso está no livro de Jó. Você é meu convidado, quarta-feira, domingo, 9 e 11 horas. Você que quiser Israel, pode passar no balcão, próximos passos, tem lá o flyer ou fala comigo. Gente, Deus abençoe, vá na paz, uma quarta-feira profundamente abençoada por Deus.